Boas-vindas a esta exploração oficial da Ford College. Bom, na nossa última conversa lá no Key Solana Terminology in Context, a gente montou a base, certo? Aquele vocabulário essencial de como a Solana funciona. Só que dominar as palavras é só o começo. A mágica de verdade acontece quando a gente consegue mapear esses termos para o mundo real, para os projetos que estão sendo construídos todos os dias. E o nosso objetivo hoje é exatamente esse: construir essa ponte. Vamos pegar aquela teoria toda e transformar numa ferramenta super prática de classificação, tudo isso dentro do nosso módulo de exploração do ecossistema. Vamos lá? Dando uma olhadinha rápida no nosso roteiro de hoje, seção 1, a cidade Solana, 2, mapeando as categorias, 3, exemplos no mundo real, 4, inspecionando a saúde e, para fechar, a seção 5, o guia de próximos passos. Iniciando pela seção 1, a cidade Solana e o seu modelo mental. Olha, para entender um ecossistema tão complexo e vasto, a gente precisa de um modelo mental bem sólido. Pensa na rede Solana como uma cidade, mas não qualquer cidade. Uma cidade perfeitamente estruturada, com camadas e leis de zoneamento super rigorosas. Cada projeto tem o seu bairro próprio e a sua função primária. Resgatando os termos da nossa última lição, de um lado a gente tem os programs, que são os contratos inteligentes. Na nossa cidade, eles são as fábricas e os serviços públicos, sabe? Aquele código executável que realmente bota a mão na massa. Do outro lado, temos as accounts. Um detalhe importante: um program na Solana não guarda os dados dentro dele mesmo. Ele usa as accounts para isso. Ou seja, as accounts são as casas e as lojas da cidade, os lugares onde o estado e os tokens ficam guardados a 7 chaves. E o que sustenta essa cidade toda? A infraestrutura, claro. Os validators são literalmente as usinas de energia e os grandes hubs de transporte que mantêm tudo rodando e confirmam as transações. E os serviços como o nosso RPC e indexers? Esses funcionam como as bibliotecas públicas e os quiosques de informação. Eles catalogam os eventos e distribuem os dados para o resto da cidade. É simples. Sem essas usinas e bibliotecas, as casas, que são as wallets, e as fábricas, que são os programs, simplesmente não conseguiriam conversar. Avançando agora para a seção 2, mapeando as categorias, zonas e funções. Chegou a hora de colocar o nosso chapéu de urbanista. Aqui a gente tem um mapa definitivo. Quando abrimos a documentação de um projeto, as palavras usadas entregam de cara qual é a função dele. Se o texto fala sem parar em key pair, payer e signature, bingo, estamos na zona residencial das wallets. Agora, se os termos são RPC Endpoint e Block Hash, a gente está pisando na zona de infraestrutura. Se o foco muda para Program ID e CPI, que significa invocações entre programas, fica óbvio que estamos de frente para uma grande fábrica de programs on-chain. E por fim, palavras como SPL Token e Mint nos levam direto para a área das ferramentas de ativos e padronização. E aqui vai a regra de ouro que precisa ficar na cabeça de todo mundo. A terminologia que um projeto enfatiza revela o seu papel arquitetural. Pensa nisso. O vocabulário deixa de ser só uma decoreba de palavras soltas e se transforma numa verdadeira bússola para navegar pelo ecossistema. E assim chegamos à seção 3. Exemplos no mundo real. Inspeção prática. Com o mapa na mão, vamos dar uma volta pela cidade e inspecionar alguns edifícios de verdade. Nosso primeiro exemplo, uma DEX, uma exchange descentralizada. Se a documentação desse projeto gasta páginas e páginas discutindo programa IDs, layouts de instrução complexos e como criar contas de tokens SPL para pools de liquidez, bom, não tem como errar, a gente está no chão de fábrica. Uma DEX é uma operação industrial pesadíssima na Solana, e o vocabulário reflete perfeitamente esse papel de coordenar toda aquela lógica on-chain complexa. Passando para o nosso segundo edifício, temos um provedor RPC ou indexer. Aqui o papo muda completamente. A documentação vai focar em garantir acesso ultra rápido, endpoints RPC, limites de requisição por segundo, webhooks e aquela sincronização perfeita de slot. Quando vemos tanta energia voltada para indexar e retransmitir blocos em tempo real, fica claro que estamos inspecionando uma daquelas grandes bibliotecas da cidade, responsáveis por distribuir conhecimento para a rede inteira. O terceiro exemplo é um marketplace de NFT, e ele é muito legal porque age como uma ponte. Dá uma olhada nesse fluxo. Passo 1, criar uma Associated Token Account. 2, aprovar a transferência. 3, chamar a instrução de listing lá no programa on-chain. E 4, liquidar o trade. Isso ilustra de um jeito perfeito como um marketplace funciona como uma grande vitrine, coordenando as ações que saem da casa de quem usa a rede, que é a wallet, até interagir com a fábrica, que é o smart contract. Entrando agora na seção 4, inspecionando a saúde. Finais vitais. Descobrir para que serve um prédio é ótimo, mas como saber se ele não vai desabar, né? A partir do momento em que a categoria do projeto está clara, a gente sabe exatamente quais inspeções de saúde e segurança precisam ser feitas.
Para cada zona da cidade, há um sinal vital diferente. Para os programas, a gente quer ver commits frequentes no repositório de código e volume de atividade on-chain. É como ver os operários entrando e saindo da fábrica todo santo dia. Já na infraestrutura, a saúde é medida por dashboards de uptime e latência baixa. Afinal, uma biblioteca fechada não serve para nada. E nas wallets e aplicativos, a gente busca lançamentos regulares de SDKs e notas de teste claras, provando que as interfaces acompanham o ritmo da cidade. Claro, toda inspeção que se preze tem seus alertas vermelhos. E aqui vai o recado: muito cuidado com gerentes não listados e pontos únicos de falha. O que isso significa na vida real? Significa ligar o sinal de alerta, ou melhor, exigir transparência, se a gente se deparar com uma fábrica onde a autoridade de atualização do código é super centralizada. Ou então, um grande marketplace que depende inteiramente de um único indexer para funcionar. Numa cidade robusta, a descentralização não é só um conceito bonito, é uma necessidade da arquitetura. E vamos para a nossa última etapa, a seção 5, o Guia de Próximos Passos, resumo da jornada. A fita de inauguração já está no jeito para ser cortada. Para consolidar tudo que esse nosso tour urbano ensinou, temos 3 princípios fundamentais. Número 1. A terminologia sempre revela o papel arquitetural de um projeto. Número 2. Os indicadores de saúde mudam drasticamente dependendo da categoria do projeto. E número 3. A interdependência. Wallets, indexers e programs trabalham em equipe. Uma mudança em uma camada quase sempre exige atualizações nas outras. A cidade Solana é isso, um organismo vivo e profundamente interconectado. E terminamos com essa provocação. Será que já conseguimos classificar de forma independente o próximo projeto que cruzar o nosso caminho? A teoria agora está mapeada e pronta para ser usada na prática. Para mergulhar ainda mais fundo nesse conhecimento, descobrir exatamente onde clicar e como checar esses dados nos exploradores on-chain no próximo passo dessa jornada. Basta acessar o website Ford College, lá tem um monte de materiais e recursos educacionais incríveis sobre o mundo da Web3. Um super obrigada a todo mundo que acompanhou mais esta exploração da Ford College e até a próxima!